Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Beiço, estamos de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo a gente vai falar pra vocês aí que o São Paulo definiu a situação de Oliver Torres que foi oferecido ao tricolor. Vídeo de diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, viraliza nas redes sociais e sinaliza a opinião dele sobre o que aconteceu no clássico contra o Palmeiras, né? Ele mesmo sinalizando o roubo. Te conto também sobre Exson Mendes e a possibilidade de ele jogar a Premier League e também sobre Luxemburgo, rapaziada, que falou aí sobre a semifinal decisiva contra o São Paulo e Corinthians e o que influencia essa boa fase do Caio Paulista numa possível venda de Wellington. Tudo isso e muito mais quando a partir de agora fica até o final, não saia por nada. Mas antes, lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xBet, que é a casa aí de vários clubes do futebol mundial, Barcelona, Liverpool, Chelsea, várias competições, patrocinador aqui do canal. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado, coloca o cupom 1xBacon para você ter 100% de bônus no seu primeiro depósito, no valor de até R$ 1.200, tá? Fiz a minha fezinha aqui nos jogos da Sul-Americana de hoje, fiz a minha fezinha aqui no jogo entre Corinthians e Universitário de Esportes, apostei no empate, também na vitória do Estudiantes de La Plata contra o Barcelona de Guayaquil e na vitória do Colo-Colo contra o América Mineiro lá em Minas Gerais, beleza? Se você não fez sua fezinha, link no primeiro comentário fixado. Bom, e ontem conhecemos aí os mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. São Paulo vai enfrentar o Corinthians, é uma das semifinais, a outra é Grêmio e Flamengo, e o São Paulo vai decidir em casa. O primeiro jogo será no dia 26, semana que vem, no Neoquímica Arena, e o segundo jogo no dia 16 de agosto, no estádio do Morumbi, que deve contar aí com casa extremamente lotada. Vanderlei Luxemburgo falou sobre esse jogo aí e disse o seguinte, abre aspas: sabemos que o nosso adversário será o São Paulo, que ganhou do Palmeiras. Sabíamos que viria um jogo difícil, porque era Palmeiras ou São Paulo, então serão dois jogos difíceis, fecha aspas, disse o Luxa. É importante lembrar também, rapaziada, que a mídia tradicional criticou e muito o Dorival Júnior e também o Vanderlei Luxemburgo referente às suas escolhas do Dorival vir para o São Paulo e do Luxemburgo ir para o Corinthians. Eu vi um comentarista da ESPN falando que o Dorival Júnior estava regredindo na carreira ao escolher o São Paulo. Quero ver o que você vai falar agora. Até marquei ele lá no Insta, lá, mas ele não respondeu não. Enfim, o Luxemburgo rasgou o verbo e falou sobre isso e disse o seguinte: muita gente se enganou nas análises, porque não dava nada para o São Paulo e nem para nós na Copa do Brasil, fecha aspas. Curto e grosso. A mídia tradicional, né, errou e criticou os dois técnicos, e errou feio, né? Agora estão aí se rendendo tanto ao Dorival quanto ao Luxemburgo, mas eles são da TV, né? Eles podem errar, né? Eles podem falar besteira à vontade que não acontece nada, mas se fosse a mídia alternativa, meu Deus do céu, o senhor Carlos Belmonte, boca de farofa, tava caindo matando já. E falando no boca de farofa, o Carlos Belmonte, o Belmonte viralizou num vídeo aí do jogo do Allianz Parque, né? O lance em questão é aquele gol anulado do Caleri, onde só o Anderson Daronco viu falta, né? O VAR recomendou a revisão, explicou o que aconteceu, que não tinha, né, contato suficiente, como eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem aqui do canal. Se você não assistiu, vai estar na tela final aí, só se aguardar e assistir depois. E o Belmonte no vídeo, ele claramente faz o gesto de roubo, se liga no vídeo. Então você vê ele fazendo assim, ó, dando a entender que foi roubado, né? Que o São Paulo foi roubado. Mas por que raios o boca de farofa, depois do jogo, não apareceu em entrevista, né, na coletiva e falou assim, pô, o que aconteceu hoje aqui não pode acontecer. Por que raios ele não criticou publicamente? Porque ele não foi... Porque no dia seguinte ele não tava batendo na porta da CBF cobrando explicações pelo absurdo que aconteceu no jogo de quinta-feira? Não, sabe o que ele quis fazer, nação? Sabe o que ele fez? Mandou ir direitinha pra quem critica ele. Foi isso que ele fez. É uma vergonha a gente ter o Carlos Belmonte como homem forte do futebol de São Paulo. Eu tenho vergonha de falar assim, cara, meu diretor de futebol é o Carlos Belmonte. Eu tenho vergonha. Primeiro que nem era pra ele estar lá, ele tá lá clandestinamente. Pelo estatuto do clube nem era pra ele estar como diretor. Mas fizeram uma manobra lá e na canetada conseguiram colocar ele como diretor de futebol. É um absurdo ter esse cara lá. É por isso que eu coloco a plaquinha aqui, ó, hashtag fora Belmonte, hashtag fora Outem Aires. Ninguém mais fala do Outem Aires, né?
que dirigiu bêbado um carro do clube, que gritou com mulher, que saiu do banheiro feminino com as calças arriadas, que apanhou do segurança porque quis pagar de valentão. Ninguém mais fala disso. Por quê? Porque o Júlio Casares quer se reeleger, é isso que eles querem. E o Belmonte vai ficar por mais 3 anos ainda como diretor de futebol de São Paulo, fazendo essas pataquadas que ele faz. Cobrar a explicação da CBF, ele não cobra. Bater no peito e fazer o que o Palmeiras fez, a pressão que o Palmeiras fez, porque o lance do Diego Costa é resultado da pressão que o Palmeiras fez nos bastidores. Enquanto São Paulo, não vamos falar nada, vamos ficar calados e que não sei o que. O Belmonte falou isso, boca de farofa, e agora tá fazendo gesto de roubo. E só pra finalizar, o São Paulo tá nas semifinais da Copa do Brasil, não é por causa do Belmonte, não é por causa do Casares, não, meu amigo, é por causa dos jogadores que estão se empenhando e por causa do Dorival Júnior que ajeitou esse time. Quanto tempo que demorou pra mandar o Rogério Ceni embora, mesmo sabendo que não ia dar certo. O São Paulo foi eliminado no Paulistão pro Água Santa, uma vergonha, e mesmo assim mantiveram o Rogério Ceni. Só mandaram embora por causa da pressão da torcida São Paulina. E a boa fase do Caio Paulista pode aí fazer com que o São Paulo acerte uma venda do Wellington, gente. Pelo menos é o que afirma o portal All Sport em uma matéria, né? O Wellington voltou recentemente de uma lesão no tornozelo, foi titular no Sansão, foi muito bem inclusive, né? Ele era o titular absoluto na posição antes da lesão, ele se lesionou na partida contra o Água Santa, se eu não estiver enganado, e era titular absoluto pós saída do Reinaldo, né? Muitos ficaram, caramba, pô, o Reinaldo saiu, agora a gente só tem o Wellington, o Patrick Lanza não tá pronto ainda, né? O Patrick Lanza tá começando a jogar bem, rapaziada, com o Dorival Júnior tá funcionando, hein? Meu Deus. No entanto, a lesão grave do Wellington acabou abrindo espaço para o Caio Paulista, que chegou para ser aí uma opção emergencial, né? A pedido do técnico Rogério Ceni. Na verdade, não foi o pedido do técnico Rogério Ceni, porque o Rogério Ceni falou que não pediu ninguém. Só vieram jogadores, ele só falou que queria as características, a diretoria que trouxe. Enfim, poderia ter ganhado esse crédito agora, hein, Rogério, mas perdeu. Aos poucos, o Caio Paulista foi se consolidando realmente como titular absoluto, né? Porque ele era titular e não tinha como, mas assim, de ter a confiança da torcida foi aos pouquinhos. E ele veio fazendo uma partida assim, uma partida atrás da outra. Sensacional. Vem jogando bola já há muito tempo. Tomou conta da posição e mesmo o Wellington sendo o cara da posição realmente, o Wellington hoje vai ser banco do Caio Paulista, porque o que o Caio Paulista tá jogando de bola é absurdo, gente, é absurdo. E o All Sport destaca por isso que o São Paulo estaria disposto até a ouvir propostas por o Wellington, gente. O Wellington que inclusive tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem apenas. Hoje ele tá sem representante nenhum, né, mas conversa para acertar com o representante. Hoje é ele mesmo que cuida da sua própria carreira, né? Até aqui não chegou nenhuma proposta oficial pela contratação de Wellington na mesa do São Paulo. E o São Paulo tenta negociar uma redução no passe fixado de Caio Paulista junto ao Fluminense, né? O passe fixado tá em 20 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos do atleta. Eu, se fosse São Paulo, não venderia o Wellington, manteria ele no elenco, tá? Mas se a proposta for boa, fazer o quê? O Jackson Mendes foi titular aí no clássico contra o Santos, né? Jogou bem, inclusive, mas antes da partida saiu uma informação, na verdade, sobre o volante. O jornalista Joaquim Saavedra diz que o Nottingham Forest tem interesse na contratação do Jackson Mendes. Saavedra ainda afirma que os ingleses conversam com o staff do jogador, mas segundo o São Paulo Blog, o blog do São Paulo muito conceituado na mídia alternativa, eles afirmam que não chegou nenhuma proposta ainda para o São Paulo, o que não significa nada, até porque o Joaquim Saavedra afirma que a conversa está sendo primeiramente com os representantes do atleta e se eles quiserem enviar proposta, vão dar nas mãos do empresário do jogador para que o jogador leve até o São Paulo, tá? A informação então que fica é essa: o Nottingham Forest tem interesse na contratação de Jackson Mendes. Se vai chegar a proposta ou não, é uma outra história. Você venderia o Jackson Mendes? Comente aqui abaixo. E na semana passada eu trouxe aqui a informação para vocês que o Oliver Torres foi oferecido por seus empresários ao São Paulo, né, gente? O meia pertence ao Sevilha da Espanha, tem contrato até junho do ano que vem e até agora não foi conversado sobre renovação e por isso os empresários estão oferecendo ele no mercado, né? No entanto, São Paulo sequer abriu negociações pela contratação do meia, isso porque o salário dele é considerado muito alto. Atualmente ele recebe um salário no valor de R$1 milhão por mês e se o São Paulo tivesse chance, teria que ser por conta de uma redução e o Oliver Torres não está tão disposto a reduzir o salário nesse momento. Então a decisão foi tomada, o martelo foi batido, Oliver Torres não vem para o São Paulo, né? Bom, esse é o vídeo de hoje aí. Se você gostou, deixa o like e se inscreve aqui no canal se não for inscrito. E assista esse vídeo aqui para você ver o áudio e as imagens do VAR na partida contra o Palmeiras. E esse é o motivo pelo qual o Belmonte sinalizou o roubo, beleza? Forte abraço, até o próximo.